Paulo escreveu aos romanos da cidade de Corinto, na quarta viagem missionária, o que nós chamamos de quarta viagem missionária, quando ele saiu de Éfeso. E ele saiu de Éfeso com 3 planos definidos em mente. Só aí já é uma boa lição para nós. Devemos sempre ter bons planos definidos com relação ao nosso envolvimento na obra do Senhor, com relação à propagação do Evangelho, né? Devemos ter bons planos, como o Afonso mencionou, bom planejamento econômico, inclusive, para a propagação do Evangelho. Mas Paulo saiu com 3 planos em mente. Um era passar pela Macedônia e pela Acaia, fazendo coleta aos irmãos pobres da Judeia, que ele levaria a Jerusalém. O segundo plano seria de Jerusalém, iria até Roma. E o terceiro plano é de Roma, ele iria até a Espanha. Não sabemos se ele chegou à Espanha ou não, mas sabemos que ele chegou a Roma. E quando ele passou pela cidade, nessa viagem, saindo de Éfeso, ele passou pela Acaia, pela cidade de Corinto, ele escreveu uma carta aos romanos, indicando a eles o que ele pretendia fazer, né, os planos dele, o que ele já tinha feito, pregado o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírico, ao noroeste da Macedônia, que agora então ele, mesmo embora ele já quisesse no passado ter ido a Roma, não pôde ir por causa do seu trabalho que ele fazia na região, principalmente da Ásia, ou mais especificamente de Jerusalém até o Ilírico, mas que agora então ele já estava livre, já tinha feito aquela propagação do Evangelho, estava livre para ir para Roma, eventualmente para a Espanha. E ele então deixou bem claro a razão pela qual ele fazia isso, né? Ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios, mas eu entendo que a razão que deixou bem claro aos romanos é o contexto do livro. E ele disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, que é o que está nos versículos 16 e 17 do capítulo 1 e que permeia no livro inteiro. Na verdade, o cristão que se conscientiza de que a justiça de Deus se revela na vida dele, ou através até mesmo da vida dele, quando ele vive de fé em fé no Evangelho, ele vai ser um fiel até a morte. Ok? Isso porque ele está propagando a justiça de Deus. E quem é que não quer propagar a justiça de Deus? Quem é que não quer propagar a vontade de Deus? Não é justiça no sentido que Deus vai mandar para o inferno as pessoas. Não é isso. Mas é a oportunidade de receber as bênçãos dadas por Deus. É através do Evangelho. Então, quando nós propagamos o Evangelho, nós então estamos propagando a justiça de Deus. As bênçãos de Deus pelo mundo afora, através de nossa vida, através da nossa fé. O capítulo 8, na verdade, do capítulo 1 até o 11, Paulo está dando uma explicação sobre tudo isso, e do 12 em diante até o 16, é a prática disso. Inclusive lá no 16, no 15 e 16, ele fala muito dos planos dele, colocando em prática isso, inclusive. Mas o capítulo 8 é um espetáculo, está bem no meio do livro, vamos dizer assim, e é onde vamos dizer assim, a teoria se torna bem clara, vamos dizer assim, né? Ou aonde ela, como se fosse, a teoria é o ponto na teoria passa a ser prática, vamos dizer assim. E é interessante, eu gostaria de entender, porque o capítulo 8 vem depois do 7, ok?
Se você não conseguiu entender isso ainda, eu vou deixar bem claro que vem depois do 7. E o 7 vem depois do 6. Interessante isso também, né? É meio matemático. Mas é interessante que para entender o 6, o 7 e o 8, eu gostaria de colocar o 6 entre o 7 e o 8. Então, 7, 6, 8. Ok? Então, eu vou explicar para você chegar no 8. O 7, o capítulo 7, e já falamos bastante ontem sobre isso, sobre lá, aquela ilustração tendo a ver com o casamento, no versículos 1 a 6, né? É do 1 a 6 ou do 1 a 7? É do 1 ao 6. Não vou explicar de novo. Mas o 7 está dizendo, principalmente do 7 em diante, 7 do 7 em diante, de que aquele que vive sob a lei de Moisés está dominado pelo pecado. Ele é escravo do pecado. Escravo do pecado. Ok? O pecado manda nele. Só aí, se você entender que o Evangelho livra a pessoa do poder do Satanás, do poder do pecado, da escravidão do pecado, você já propagaria o Evangelho. Só aí. Você não quer sua mãe nas mãos do Satanás, nas mãos do pecado? Seu pai, seu filho, sua filha, seu amigo, seus parentes, o inimigo. Você não quer o inimigo nas mãos do pecado? Dominado pelo escravo do pecado. Escravo do pecado é o seguinte: o pecado manda, você faz. E nós já explicamos isso ontem, lembra? Ele fala, por exemplo, lá no capítulo 7, ele fala assim, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de ser, de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, escravo do pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E aí? Eu sei que você já ouviu pessoas falar assim, alguém perguntar, entrevistando, por que você fez isso? Você matou o seu melhor amigo, ou você fez isso, ou você matou a sua avó, sei lá. Não sei, foi o demônio que me fez fazer isso. Já ouviram isso, né? Foi o demônio, o Satanás. Não é. É o pecado que habita nele, que fez ele fazer aquilo. É escravo do pecado. Escravo do pecado. Mas está no 7. E o 6? O 6 mostra como sair. O 6 mostra como sair. Como Cristo fez. Morreu com os pecados, foi sepultado, sepultou os pecados, nasceu de novo e vive para Deus. Vive para Deus, não vive para o pecado. Ou dominado pelo pecado, vive para Deus. Livre do pecado. Nós somos batizados em Cristo. Morte, sepultamento, livramos. Quando nós morremos, de acordo com 6, o corpo do pecado que estava em nós morreu. Ou não? Se você tem uma dor de cabeça e você morre, o que acontece com a dor de cabeça? Morre. Se você tem câncer e você morre, o que acontece com o câncer? Morre. Aí você é sepultado. O que acontece com o câncer, a dor de cabeça? É sepultado. Aí você nasce de novo. Você nasce de novo. E o câncer? Não, ficou morto. E a dor de cabeça? Ficou morta. Aí você nasce para servir a Deus. Romanos 6. Então o 6 devia vir.
Para mim entender, quem sou eu para falar como é que a Bíblia devia ser? Mas para mim entender, eu entendo melhor vendo que o 6 liberta do 7. O 7 é o escravo do pecado, do 7 em diante, né? Do 7 em diante. E o 6 liberta da escravidão do pecado. E o 8 mostra como vai viver aquele que está livre da escravidão do pecado. Vou ler um pouquinho o 8. Não, vou ler o do 24 do 7 em diante. Aqui, começar o 8, só começar. Desventurado homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte? Já vimos. É o batismo lá do 6. É Cristo que morreu, foi sepultado, nasceu, eu vim para Deus. Eu fui batizado na morte, sepultado na ressurreição e na vida a Deus. Então, Cristo me livra. Ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo. É Ele. Nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Quem está na lei? Quem está na lei? Que não é o nosso caso agora, nós estamos na outra lei, que é o 8, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado, a lei do Espírito, da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres daquela escravidão. Porque estamos livres, inclusive, da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés mostra a presença do pecado na nossa vida. Mas nós estamos livres do pecado, estamos livres da lei. Certo? Agora é uma nova lei. Não é a lei de Moisés. É a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus, versículo 2. Que nos livrou da lei do pecado e da morte, mostrado pela lei de Moisés. Porquanto que for impossível a lei de Moisés não conseguia fazer isso, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, aquilo que a lei não podia fazer, se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora não estamos mais na lei de Moisés, escravo ao pecado, que a lei de Moisés mostrava que éramos escravos do pecado. Agora já não estamos mais na escravidão do pecado, já não estamos mais sob a lei de Moisés. Estamos sob a lei de Cristo. E olha no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ok, quem estava no capítulo 7, cogitava das coisas da carne, porque é escravo do pecado. Quem está na lei do Espírito, cogita das coisas do Espírito, porque está livre da lei da escravidão do pecado. Porque o pendor da carne, a inclinação, que é o capítulo 7, dá para a morte. Sim, o escravo do pecado vai para o inferno, vamos dizer assim. Certo? Mas o do Espírito, o pendor, a inclinação, dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está no capítulo 7, na escravidão do pecado, se inclina para as coisas da carne. Quem está no capítulo 8, na lei do Espírito, se inclina, o pendor é a inclinação. Se inclina para as coisas de Deus, porque Deus está nele. É o capítulo 6. Morte, sepultura, ressurreição e vida para Deus, vivendo para Deus. Inclinação é pendor. É pendor. Certo? É interessante isso. O tempo é curto, mas a gente se inclina. É uma inclinação. É uma inclinação. Entendeu? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está no capítulo 6, no capítulo 7. E ali tem um monte de... você chega num local, num ambiente, numa feira, essas feiras de regionais, aí onde tem um espaço muito grande, e tem música aqui, música ali, milho verde aqui, e artesanato, esse tipo de coisa. E você chega lá, e você está no capítulo... Aí ali num canto esquerdo,
Tem um monte de gente dançando e bailando, e mulher com roupa curta, e bebendo cerveja, e aquilo, abraça daqui, aquela coisa horrorosa lá. E aqui no outro lado, aqui tem um monte de gente bacana, bem vestido, ali comendo espetinho de gato, não, espetinho, né? O espetinho, mas guaraná, conversando, gente bacana, nada, roupa bem vestido, coisa e tal. E você está, ou seja, e você está no capítulo 7. Você é capítulo 7. Lembra, lá os ruins, vamos dizer assim, os da carne, ali os do espírito. E você está no capítulo 7. Você chega lá, sabe para onde você vai? Você se inclina para aquele grupo. Se você está no capítulo 8, sabe para onde você vai? Você se inclina para aquele grupo, ou lá naquele grupo lá. Você é a inclinação, o pendor. Porque você é o que você é. Entendeu? Você se identifica com aquele grupo, você está no 8. Você está no 7, você identifica com aquele grupo. Agora, quem fez a diferença é o capítulo 6, que fez a diferença. E aí ele continua falando que, quer dizer, é uma questão de inclinação, tendência. Se você chega numa cidade, e você é cristão, é claro, e você conhece o Evangelho, e chega no sábado à noite, você não vai procurar as boates da cidade, mas no domingo você vai procurar onde tem a igreja, onde os santos se reúnem, onde os cristãos, porque é a inclinação, você se inclina para as coisas de Deus, porque você está na lei do Espírito, Deus está em você. Tem uma expressão, não sei se aqui existe ou não, diz que os passarinhos da mesma pena se ajuntam. Quem já ouviu isso? Provavelmente fora do Brasil, porque ele viaja um pouquinho, já viajou um bocadinho. Se você notar, você nota um bando de passarinho, tudo a mesma cor. É um bando de periquito, lá naquele canto lá. É um bando de urubus lá do outro lado lá. Um bando de andorinhas aqui. Se inclinam para o grupo da sua natureza. Para o grupo da sua natureza. Você acredita que uma irmã uma vez falou para nós: eu não tenho essa tendência para coisas da igreja. Bem, você está certa. Você tem tendência para as coisas do inferno, das coisas da carne. Está certa. Quer dizer, está certa porque ela falou que é verdade. Não é que ela está certa que ela vai para o inferno, que é certo que ela vai para o inferno, mas o que ela falou é certo. Ela falou, não tem essa tendência. De fato, tem que ter a tendência mesmo, a inclinação, ok? Mas porque temos o Espírito de Deus. Nós vivemos pelo Espírito. Vivemos pelas coisas de Deus. A gente busca as coisas de Deus. A gente vai aonde as coisas de Deus estão. A gente vai onde a luz está. A gente não vai onde as trevas estão. A gente não vai onde as coisas do pecado estão. Não, é uma inclinação. É o capítulo 8. Então, como justiça da fé, certo? A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A primeira justiça que se revela no Evangelho é a conversão. É o capítulo 6. Lembra? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação da escravidão do pecado, para o reino de Deus, né? Primeiro do judeu, também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então a primeira justiça é a salvação, é o capítulo 6. Vamos dizer assim, é sair do pecado, do 7, e entrar no 8. É a primeira justiça. Mas para isso é preciso ter fé. Se você não é cristão, você
para você sair das mãos do Satanás, das garras do pecado, da escravidão do pecado e entrar no reino de Deus, você tem que ter fé. É a primeira fé. De que Jesus morreu, foi sepultado, nasceu de novo e vive para Deus, capítulo 6. E você vai ser batizado nisso, para viver para Deus. É a primeira fé. Qual é a primeira justiça? Salvação da escravidão do pecado. Primeira justiça. E como nós verificamos do 12 em diante, várias fés, várias justiças. A fé é uma só, ok? Fé no Evangelho de Jesus Cristo. Mas são várias etapas de fé. Várias etapas de fé. Por exemplo, uma vez que você é batizado, a primeira fé, você saiu do 6, entrou no 8, saiu do 7, entrou no 8 pelo capítulo 6. Então você, primeira fé, primeira justiça, salvação da escravidão. Sair da escravidão do pecado, estou no reino de Deus pelo Espírito Santo. Mas depois, você para nisso? Não. Muitas outras coisas que Jesus ensinou, inclusive o fato que você está aqui como cristão. Você está aqui pela fé. Você está aqui porque há justiça na sua presença. Há justiça. Vou dar só uma justiça e não vou mais longe porque o tempo é curto. Você como cristão, se você não comparece, eu vou dar só uma justiça, ok? Da reunião. Eu poderia ficar aqui falando 1 hora, 2 sobre isso. Dá só uma. Se você não está aqui, a justiça de Deus não está servindo na sua vida, tendo a ver com a reunião. Porque você não está na reunião. E uma justiça que eu noto é que o pregador se sente motivado com a sua presença. Você quer desmotivar? Você quer derrubar o pregador de vez? Até mesmo do reino, vamos dizer assim. Não compareça nas reuniões. Vocês todos não vêm. Fica a igreja vazia. Ou a reunião, o prédio vazio. A congregação, não há congregação. A igreja é um sentido de reunião, ok? Igreja somos nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele fica desanimado. Eu estou contente de ver vocês aqui. E vou embora contente. Não só eu, mas os 2 que vieram comigo, de Bauru, os 2 que vieram de Londrina, vão embora contente. Né? Bastante gente aqui, coisa e tal. Não sei se você sabe, eu estou envolvido com a igreja aqui desde o descobrimento do Brasil. Certo? Muito antes desse prédio aqui. Né? A gente se reunia lá na casa, lá, como é que chama aquela avenida lá? Como chama aquela avenida lá? Guadalajara, lá no México. Né? A gente se reunia lá numa garagem. E desde o começo. Certo? Então, na verdade, a gente vai embora contente. Então, na verdade, a gente vai embora contente. Isso é justiça. Porque a gente vai embora contente, motivado para pregar o evangelho ainda mais, para salvar outros, ensinar outros. Assim. Mas podia ficar falando 1 hora sobre isso por baixo. Mas o que eu quero que você entenda é que o capítulo 8 a pessoa saiu da lei, da escravidão do pecado mostrado pela lei, no capítulo 7, pelo capítulo 6, morte, sepultamento, ressurreição e vida em Cristo, entrou no 8, que é a lei do Espírito. O Espírito Santo substitui em nossa vida a lei de Moisés. Então nós somos guiados, motivados, incentivados, apoiados, fortalecidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, quem é que habitava em nós? No capítulo 7, o pecado. O quê? O pecado. Quem habita em nós no capítulo 8? O Espírito Santo. Então, o pecador que passa pelo 6, morte, batismo, ele está trocando o pecado, a escravidão do pecado, pelo Espírito Santo que vai habitar nele. Se você não é cristão, use a cabeça. Você prefere o escravo, a escravidão do pecado na sua vida, ou Deus na sua vida, ou o Espírito Santo em seu corpo? Qual que você prefere?
O cristão que se convence disso vai ser um propagador do Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual a justiça de Deus no 8? Deus na vida da pessoa, no lugar do pecado. Se você está convencido disso, meu amigo, você sai pregando o Evangelho para todo mundo. Ou você quer que todo mundo vive da escravidão do pecado e vai para o inferno? É isso que a gente quer? Não. Que é o 7. A gente quer Deus na vida das pessoas. Capítulo 8. E há várias justiças, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas eu vou mencionar algumas justiças tendo a ver com o 8, tendo a ver com a presença do Espírito Santo. Uma é que nós vamos ser vivificados pelo Espírito Santo. Olha o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que habitava no pecador, de acordo com o 7, o pecado. Quem habita no cristão agora, naquele que passou pelos 6, nasceu, morreu de novo pelo batismo, quem que habita nele agora? O Espírito Santo. Então agora o cristão está morto, tendo a ver com o pecado, porque não está mais na escravidão do pecado, mas vivo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita nele vai dar força para ele vivificar o espírito, o corpo dele, para fazer as coisas de Deus. Ele vai viver cada vez mais pelo Espírito Santo que habita nele. Então quando lá no 7 ele é dominado e cada vez mais nas trevas, por causa da escravidão do pecado, aqui no 8, ele é cada vez mais na luz, pelo Espírito Santo que vai vivificando a vida dele, vai vivificando o corpo dele, pelo poder do Espírito Santo. Uma outra justiça que tem a ver com isso, justiça da fé, é que agora, do versículos 12 ao 17, nós somos filhos e herdeiros. Filhos e herdeiros. Nós somos agora filhos de Deus. No 7 nós somos o quê? Filhos do diabo. Lembra o que Jesus falou lá para... Vocês não são filhos de Abraão, não. Deus não é nosso pai, o diabo é o pai de vocês. Lembra? Falou para os judeus. Então agora no 8, nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros quer dizer, nós vamos ter toda uma herança que Deus nos dá. Você gosta de herança, não gosta? Eu tenho, às vezes, eu tenho dó daqueles que herdam as dívidas, dos pais. Ok, o que você vai herdar? Esse aqui é o herdeiro das dívidas, Ok. Mas, na verdade, o cristão, aquele que está no 8, aquele que está no Espírito, vive pelo Espírito, etc., ele é herdeiro das coisas de Deus. Meu amigo, nós gostamos de boa herança. Gostamos de boa herança. Não tem herança maior ou melhor do que a herança de Deus para nós. Quem é o seu pai? Você sabe. Ele vai deixar uma herança para você. Sabe, vai deixar uma herança para você. Mas você, como cristão, tem um outro pai, chamado, ou Pai Celestial. Ele vai deixar uma herança para você. E não tem comparação entre as heranças. A herança do Pai Celestial. É aquele que está no 8, aquele que está na lei do Espírito e não vivendo sob leis de Moisés ou leis dos homens, no caso de igreja, certo? No caso das disciplinas, das doutrinas dos homens, etc. Não, aquele que vive por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, esse herda, porque diz aqui, co-herdeiros com Cristo, versículo 17. Uma outra coisa aqui, uma outra justiça que tem a ver com o capítulo 8, é que nós, os que vivem pelo Espírito, no Espírito, com o Espírito, que é o capítulo 8, nós temos poder de aguentar sofrimento. Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém gosta de sofrimento. Sofrimento é horroroso. Sofrimento espiritual é horroroso. Ninguém gosta de sofrimento.
certo? E todo mundo sofre. Você pensa que cristão não sofre? Sofre. Todo mundo sofre. Ou você pensa que câncer só afeta não cristão? Não, afeta cristão também, certo? Trombada de carro, só não cristão tem trombada de carro? Não, cristão também tem. Eu lembro quando entrei na universidade, uma universidade cristã, logo lá no primeiro ano que eu era lá, 5 excelentes cristãos, alunos, inclusive a esposa de um que trabalhava na universidade, muito fiel, morreram num acidente de carro que o trem pegou. Morreram 5. Ok, isso acontece com não cristão? Não, acontece com cristão também. Nós temos sofrimento. Essa crise brasileira ou mundial que estamos tendo só afeta não cristão? Afeta cristão também, certo? Mas uma das justiças que provém da fé, porque vivemos pela justiça de fé em fé, o Romanos, contexto do capítulo de Romanos, é que nós vivemos na esperança de uma vida sem sofrimento. E nós podemos comparar que o sofrimento aqui não tem nem como comparar com a glória daquela vida eterna. Então a gente aguenta o sofrimento. Imagine sofrer sem esperança. Imagine sofrer sem saber que tem uma vida melhor lá na frente. Mas nós vivemos na esperança e nós aguentamos o sofrimento sabendo que lá tem uma vida perfeita esperando por nós. Isso não é uma bênção? Isso não é uma justiça que provém da nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo? Mas o não cristão não tem esperança. Não tem esperança. Não há. Porque essa vida aqui tem sofrimento, ele vai sofrer, vai morrer. Vai morrer. A morte só afeta não cristão? Não, a morte também afeta cristão, a morte física. Mas o não cristão morre sem esperança de uma coisa melhor. Muito ao contrário, uma coisa pior vai ocorrer para ele. Ele, na verdade, ele pode ir para o inferno. Mas o cristão fiel, aquele que está no capítulo 8, ele vive aqui, mesmo sofrendo, vendo lá na frente aquela gloriosa luz no fim do túnel, onde ele vai viver uma vida maravilhosa para toda a eternidade. Uma outra justiça, que é um espetáculo, e eu vou mencionar e vou ler aqui o final do capítulo, vamos terminar, mas vai demorar pelo menos 5 ou 8 minutos. Uma outra justiça espetacular é que Deus, o Espírito, ou Deus através do Espírito, nos assiste em nossas fraquezas. Nós temos força espiritual para nos ajudar, certo? Inclusive, olha o versículo 28. E não sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós. Nada vai... O fiel, tudo coopera para o bem dele. Nada vai levar ele longe de Deus, porque ele é fiel. Tudo coopera para o bem dele. Mas é interessante, o que são essas coisas que cooperam? A minha interpretação, eu entendo que, na verdade, tem a ver com a oração, certo? A oração que nós oramos. Olha o versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sob maneira com gemidos inexprimíveis. E eu entendo que tem a ver, inclusive, com os sofrimentos mencionados.
O mundo é cheio de sofrimento. A gente ora, ele não sabe como orar. Mas a gente ora. Eu estou doente. Senhor, me ajude a sarar dessa doença. Ok? Eu não sei como orar. Então eu oro assim. Pode não ser uma oração correta. Mas o Espírito Santo que habita em mim, ele leva a essência da oração. Ele leva a Deus aquilo que devia estar naquela oração, porque a pessoa é fiel e Deus atende as orações. Já pensou nisso? Você não sabe como orar. Eu não sei como orar. Eu mencionei até ontem sobre o problema de orações, né? Eu mencionei isso ontem. Nós não sabemos como orar. Mas quem tem o Espírito Santo, ele ora, mas eu entendo que até a mesma oração com relação a ele, porque está falando dos sofrimentos aqui, certo? E todas as coisas que operam para o bem, essas coisas são os resultados das orações. Os resultados das orações cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então ele não sabe como orar, mas ele ora. O Espírito Santo que está nele conhece as coisas de Deus, conhece as coisas do cristão, leva a oração a Deus e Deus atende a oração na sua validade, naquilo que tem valor. Naquilo que tem valor. Pode bem ser que ele nem sare da doença. Não tem problema. Lembra Paulo? 3 vezes orou para que o espinho na carne fosse tirado dele. Foi tirado? Não. Mas a resposta foi para o bem dele. Cooperou para o bem daquele que ama a Deus, nesse caso ele. E ele então, mesmo não sarando, ele morreu pregando o Evangelho. Não atrapalhou. Finalmente, deixa eu ler aqui o final do capítulo. Como se fosse batendo o martelo, resumindo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A justiça de Deus revelando na nossa vida, quem pode ser contra nós? Mas pela nossa fé, de fé em fé. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará? Porque não tem justiça de fé, não falha. Se você é fiel, a justiça vem, porque é de Deus, não falha. Então nos dará todas as coisas, tem a ver com a nossa fé. De fé em fé, justiças de fé em fé. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem é que é o condenador? Quem é que é o condenador? Sabe quem é o condenador? Eu vou te dizer quem é o condenador. Quem é que vai mandar as pessoas para o inferno? Olha só. Quem os condenará? Quem condenará o cristão? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que é o condenador? É Cristo. Mas Cristo é o nosso Salvador. Então Ele não vai nos condenar porque é nosso Salvador. Então estamos livres da condenação. Porque aquele que condena é aquele que está nos salvando, não vai nos condenar, porque está nos salvando. Quem que vai mandar para o céu, para o inferno? No dia do julgamento, quem vai falar? Vocês vão para o céu, vocês vão para o inferno. Para vocês não acharem ruim aqui, quem vai para o inferno? Vocês? Deixa eu mudar. Vocês vão para o céu, vocês vão para o inferno. Ok? Quem é que vai falar isso? Quem que vai separar os bodes das ovelhas? Quem? Cristo. Mas Ele é nosso Salvador. Então Ele vai nos colocar aqui, para o céu, ou ali para o céu, depende de como eu dividir. Correto? Então isso é justiça. Tendo a ver com o capítulo, com a lei do Espírito.
Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Desde que... Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Desde que vivemos ou vivamos pela justiça da fé. Não me envergonhe. Não me envergonhe do Evangelho. Paulo diz. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E você? Se envergonha do Evangelho? Se você não se envergonha do Evangelho, você vai ser como o apóstolo Paulo. Propagando, propagando, propagando e propagando até a morte. Que Deus nos dê sabedoria para entendermos que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, na nossa vida, porque vivemos de fé em fé. Nós somos os instrumentos através dos quais Deus revela a sua justiça nesse mundo. Vamos permitir que Deus revele a sua justiça através de nós. E você que não é cristão, a primeira justiça que Deus revelaria na sua vida é a sua salvação. Creia em Jesus, que Ele morreu, foi sepultado, nasceu de novo e vive para Deus. Seja batizado nisso, morte de Jesus, sepultamento de Jesus, ressurreição de Jesus e vida de Jesus. E você vai receber a primeira justiça da fé, a salvação dos seus pecados, liberdade da escravidão do pecado. Que Deus nos dê muita sabedoria. Vitória.